Nosso Senhor nos diz no Santo Evangelho: quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nós, católicos, cremos que o último dia será precedido por um período de tribulação e sofrimento, do qual ninguém será poupado. Porém, algumas denominações protestantes enxergam as coisas de um modo assim um tanto diferente. Elas esperam ansiosamente pelo arrebatamento, que acontecerá antes do fim dos tempos, segundo a crença delas. Quer saber mais? Então, já lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? A doutrina do arrebatamento é ensinada principalmente pelos que se dizem evangélicos e também os fundamentalistas. Portanto, nem todos os cristãos não católicos acreditam na ideia de um arrebatamento dos fiéis. Veja bem, embora existam algumas variações, geralmente a doutrina do arrebatamento ensina que a qualquer momento nosso Senhor Jesus Cristo retornará à terra de forma invisível. Nesse momento, todos os fiéis serão levados ao céu em corpo e alma para se unir a Cristo, serão arrebatados. Não haverá sinais de alerta. Ele virá como um ladrão que age à noite e somente serão arrebatados os que forem salvos. Os incrédulos serão abandonados para enfrentar o período da grande tribulação com o reino do anticristo. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo diz: os que estamos vivos, os sobreviventes, quando da vinda do Senhor, não passaremos adiante daqueles que morreram, porque o mesmo Senhor, ao sinal dado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que vivemos e sobreviventes, seremos arrebatados juntamente com eles, sobre as nuvens, ao encontro de Cristo, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. São Paulo, de fato, descreve o arrebatamento dos fiéis nos ares. Mas, quando analisamos o contexto em sua totalidade, porque somos católicos, nós vemos que esse evento ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Ele não acontecerá antes do último dia, nem longe dele. Outro elemento essencial nesta passagem é que, quando o arrebatamento é descrito, não há segredo em relação a ele. São Paulo descreve a segunda vinda de Jesus de modo muito visível e óbvio para todos. Jesus é acompanhado pelo som das trombetas e pelas visões dos anjos. Além disso, antes de os fiéis serem elevados aos ares, os mortos serão ressuscitados dos seus túmulos. Portanto, o arrebatamento descrito por São Paulo é muito diferente da doutrina do arrebatamento ensinada aí por alguns pseudo-cristãos. Exatamente, por isso precisamos ficar atentos, hein? Aí. Protestantes que, como sabemos, não entendem nada das Sagradas Escrituras, além de repetir feito papagaio os versículos isolados, alegam que essas passagens descrevem o arrebatamento dos fiéis e mostram como os incrédulos serão deixados para trás. No Evangelho escrito por São Lucas, Jesus profetiza um tempo que chegará quando as pessoas estiverem envolvidas com suas atividades cotidianas e, subitamente, uma será tomada e a outra deixada. Tomados isoladamente, esses versículos realmente falam de pessoas que subitamente serão separadas. Seria esse o arrebatamento do qual falam alguns protestantes? Por que alguns são deixados para trás? Aqueles que são deixados para trás são os incrédulos que terão de enfrentar a grande tribulação, então? Jesus afirma que sua segunda vinda será rápida e inesperada, além de ser acompanhada de vários sinais. Haverá guerras, fomes, terremotos, fraudes, falsos profetas, tribulação e ilegalidades.
Jesus também diz que sua segunda vinda será acompanhada de raios e do som de trompetes. Portanto, ela será evidente e visível a todos. Ele, inclusive, descerá do céu acompanhado por anjos. Segundo a doutrina do arrebatamento, quando Jesus diz que um será levado e outro deixado para trás, ele está afirmando que os fiéis serão arrebatados subitamente. Porém, trata-se claramente de uma interpretação incorreta da passagem inteira. Na verdade, deveríamos desejar ser deixados para trás com Cristo e não ser levados com os iníquos como nos dias de Noé. A doutrina do arrebatamento também afirma que quando Cristo vier, levará todos os fiéis em corpo e alma para o céu. Uma ressurreição dos fiéis. Mas a Sagrada Escritura é clara ao afirmar que somente no último dia fiéis e incrédulos serão ressuscitados em corpo e alma. O Evangelho de João também é explícito ao afirmar que a ressurreição ocorrerá com fiéis e incrédulos ao mesmo tempo no último dia. Não vos admireis disso, porque virá tempos em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida. Mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação, ele diz. São João Evangelista é também muito claro ao dizer que a ressurreição corpórea dos fiéis só ocorrerá no último dia. A vontade de meu Pai que me enviou é que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu já ouvi pessoas celebrando a ideia do arrebatamento porque a crença comum é de que ele ocorrerá antes da grande tribulação, antes do fim dos tempos. Segundo essa crença, os fiéis não terão de enfrentar sofrimentos assim intensos, né? Mas, ao observarmos a Sagrada Escritura, fica claro que não é isso que está sendo ensinado. Será que eles só querem fugir do sofrimento? Pois é. Né? Em Mateus capítulo 23, versículos de 3 a 14, Jesus é explícito ao afirmar que os fiéis serão entregues à tribulação e serão mortos. Apesar disso, ele exorta os discípulos a perseverar até o fim para serem salvos. Além disso, os cristãos recebem o alerta de que serão perseguidos tal como nosso Senhor foi perseguido, e recebem a ordem de tomar sua cruz e seguir Jesus diariamente. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, São Paulo também nos diz que seremos co-herdeiros de Cristo, mas isso se sofrermos com ele, para sermos com ele glorificados. E São Pedro escreveu: mas alegrai-vos de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis também quando se manifestar a sua glória. A Sagrada Escritura nos diz aquilo que sabemos a partir das nossas experiências terrenas. O sofrimento nesta vida é inevitável. Deus não revela que a fé em Cristo nos permitirá escapar do sofrimento, tal como propõe aí o arrebatamento. Protestante é sempre assim, né? Ele quer a glória sem passar pela cruz. É verdade. Tá? Mas, no entanto, nós mesmos sabemos que não precisamos ter medo nem aderir a uma falsa ideia como a do arrebatamento. Ao invés disso, se estivermos em Cristo e unirmos nossos sofrimentos aos dele, o sofrimento se tornará redentor e transformador. E nessa verdade podemos nos alegrar verdadeiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender como será o arrebatamento? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, amigos do trabalho, da igreja, enfim, nas redes sociais e principalmente, claro, nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar, viu? Que Deus te abençoe. Salve Maria!